Dando sequência, Roberto teremos Babini, agora o mestre de terceiro painel, cerimônias. com o tema A Diversidade nas Relações de Trabalho, Refugiados, Negros, Índios, LGBTQIA+. Para compor o nosso painel, convidamos o Dr. Newton dos Anjos, a doutora Eunice Aparecida de Jesus Prudente e a doutora Tereza Cristina Gosdal. Para coordenar os trabalhos, o excelentíssimo juiz do TRT da 15ª Região, Dr. Marcel de Ávila Soares Marques. Boa tarde a todos. Marcel de Ávila Soares enxergar Marques, esse auditório juiz do cheio, TRT da 15ª Região. principalmente de pessoas que tanto admiro. Então, eu vou começar não quebrando protocolos, mas penso que na vida temos que ser gratos. E nos tempos em que vivemos de comunicação instantânea, temos que ser publicamente gratos. As relações sociais nos exigem gratidão pública. Sendo assim, começo agradecendo imensamente o convite para participar como mediador desse painel, sendo o juiz substituto aqui do nosso Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Principalmente por ter um tema muito sensível e, pessoalmente, muito caro para mim. Agradeço inicialmente ao nosso presidente do TRT 15, esse homem argentino, de estatura mediana, que vai ser, que eu sei que é um dos grandes responsáveis pela minha presença aqui hoje, Dr. Samuel Hugo Lima, e que será meu eterno diretor da EJUD 15, pois me recebeu lá pelos idos de 2013. Estendo esse agradecimento ao Dr. Carlos Alberto Bosco, atual diretor da nossa Escola Judicial do TRT da 15ª Região. Diante do tema do nosso painel, precisamos fazer paridade de agradecimentos. Aproveito para agradecer duas grandes mulheres que também são responsáveis pela minha presença aqui hoje. A nossa atual corregedora, doutora Rita Pencal Bernardino de Souza, e a nossa ex-corregedora, doutora Ana Paula Lockman. Esses agradecimentos são necessários. Me demandou, confesso, muita preparação para conversar de um tema. Falar de um tema pessoal demanda preparação. E nessa preparação, continuando nos agradecimentos, eu preciso agradecer a doutora Eleonora Coque e o doutor João Batista Martins César, que abriram as portas do gabinete para debater de forma antecipada um tema tão importante, inclusive com diversos dados do nosso próprio tribunal. Preciso agradecer a presença dos colegas magistrados que admiro imensamente, que faço com o doutor Sérgio Polastro, nosso presidente da AMATRA, e a doutora Regina Rodrigues Urbano, vice-presidente da AMATRA. Paridade de agradecimentos. Vamos quebrar um protocolo? Deixa eu começar a ficar mais tranquilo também para falar com vocês. Vamos quebrar um protocolo? Paridade, sim. No nosso tribunal, a pesquisa recente apontou que temos algo próximo entre juízes e juízas, entre servidores do sexo feminino e do sexo masculino. Mas, ontem, preparando essa fala de abertura, fui fazer uma pesquisa no famoso Google e descobri que nós temos mais advogadas do que advogados no nosso país. Como não temos essa paridade, eu agradeço imensamente a presença de todos os advogados aqui presentes em nome de 4 pessoas. Claro, 3 mulheres e um homem. Vou puxar a brasa para o meu assado, a minha longínqua São José do Rio Preto. Agradeço a presença de todos os advogados na pessoa da doutora Estela Frigeri, Maria Eunice Furukawa, Patrícia Gonçalves e do meu querido amigo Paulo Baria. Chega de agradecimento? Vamos falar sério do tema? Gente, a diversidade nas relações de trabalho. Refugiados, negros, índios e LGBTQIA+. É um tema caro para mim. Por que é um tema caro para mim? Quem me conhece sabe que eu sou casado há 10 anos com o João Paulo. Esse relacionamento começou antes do meu início na magistratura e nós mantemos o nosso relacionamento até hoje. O que me dá um certo lugar de fala para falar sobre um dos pontos da diversidade. Tratar de temas que envolvem diversidade demonstram, antes de mais nada, maturidade. Fico muito feliz em ver esse tema inserido no Congresso do TRT 15. Isso é um sinal de maturidade do nosso tribunal, da nossa instituição.
pois entendeu que é necessário debater, e não só debater, efetivar políticas de inclusão das minorias. É necessário falar sobre isso e efetivar essa inclusão. Espero, sinceramente, que tenhamos painéis sobre esse tema em todos os próximos congressos organizados pelo nosso tribunal. Seja no aspecto rural, seja no nosso congresso rural, seja no nosso congresso anual, esse tema tem que estar presente no maior número de eventos possível. Eu não vou me estender, até porque o meu tempo já terminou aqui, mas eu preciso relatar que, além de maturidade, é necessário desenvolvimento de empatia. E hoje pela manhã, antes do início do nosso congresso, reunidos aqui numa sala apartada, estávamos eu, Dr. Nilton, Dra. Eunice, Doutora Tereza, as nossas duas juízas, Rosilene e Poliana, debatendo sobre esse tema, junto com o Dr. Laraia. Nós temos no nosso TRT hoje 4 juízas mulheres e 4 juízes homens pretos, num universo de 400 magistrados. Nós temos 8. E um dos comentários trouxe muito o aspecto da empatia na prática. Eu estava no ambiente quando a doutora Eunice adentra a sala e o sorriso sincero e cativante de identificação que eu captei no rosto da Poliana e da Rosilene. Vocês são mulheres incríveis. Vocês representam diversidade. Vocês lutam por isso. Me traz a felicidade de poder estar aqui, falando abertamente sobre esse tema, junto, Dr. Nilton, Doutora Eunice, Doutora Tereza. Sem mais delongas, eu passo a palavra à doutora Eunice Prudente, que terá a liberdade de se apresentar. Vamos quebrar os protocolos e vamos deixar falar de si. Este painel é para falar de si, para falar dos momentos de diversidade, dos momentos de inclusão e das lutas que temos que enfrentar. Muito obrigado. Marcel de Ávila se retira do púlpito. Auditório lotado aplaude e próxima palestrante se posiciona no púlpito. Negra, ela usa óculos e está com roupa branca, rendada e mangas compridas. Boa tarde a todas as pessoas. Também quero agradecer a confiabilidade, a oportunidade, pela oportunidade de participar de um evento tão importante, tão grave para o desenvolvimento sustentável do Brasil, para a afirmação do Estado democrático de direito que ainda estamos formando, construindo. Então, é um momento assim de agradecimento aos organizadores. Eu quero aqui, em especial, então, cumprimentar o desembargador, o desembargador Samuel Hugo Lima, o desembargador Carlos Alberto Bosco e o desembargador que fez os contatos lá em São Paulo, desembargador Roberto Nóbrega Almeida Filho, a doutora também Adriana Saad. Muito, muito obrigada pela oportunidade. Não há nas famílias brasileiras família que não tenha pessoas negras e pessoas brancas. Somos, diversos nas nossas famílias. A nossa casa, o sistema socioeconômico, o nosso ambiente, o nosso meio ambiente também é diverso, o sistema socioeconômico também. Mas a nossa casa, o ambiente é diverso, mas é verdade. Brasil presente nos rankings negativos de violência, violência doméstica, práticas discriminatórias, violentas contra negros, e 53%, da população Eunice brasileira Aparecida de Jesus é Prudente, negra, professora sênior do Departamento de Direito do Estado da Faculdade de Direito da USP. E também grave, crimes praticados com requintes de crueldade, vitimando a população LGBTQI+,
pessoas que também estão nas nossas famílias. Não há família que não tenha gays, lésbicas e pessoas transgênero. Está em todas as famílias. Então, a questão da diversidade é nossa e temos que tomar o timão e buscar, né, soluções e caminhos para essa questão. Tenho aqui pouco tempo, mas não posso deixar de me referir aos 400 anos de escravização de pessoas. Não se trata daquele sistema, né, jurídico lá, instituto jurídico do mundo antigo, a escravidão, que está na Bíblia e aí em toda a história, onde se escravizava o perdedor da guerra e até o devedor contumaz também poderia sofrer essa penalidade de ser ali escravizado. Não, o que ocorreu nos séculos em que os povos europeus tomaram posse das Américas, das Áfricas, em busca lá de riquezas e que escravizou pessoas, africanos nas Américas, ameríndios, foi uma fase gravíssima do sistema socioeconômico capitalista que das práticas mercantis chegou às revoluções, as primeiras revoluções industriais, escravizando pessoas. Só por isso, a questão já deve estar, precisa estar na pauta política de todos os governos e das relações internacionais. No caso específico do Brasil, vejam, o último estado aqui das Américas a extinguir, né, a escravização, e isto ocorre principalmente, né, quando se coloca uma arma na mão do escravizado, né? Ele vai ganhar a cidadania participando dos 5 anos de guerra lá do Paraguai, um confronto guerreiro internacional. Então, a formação dos batalhões dos voluntários da pátria, quando se colocou uma arma, né, na mão lá das pessoas, acabou, não houve possibilidade de dar continuidade à escravização. Mas nos chama a atenção, sobre todos nós que somos estudiosos e estudantes de direito, o fato daquela Constituição brasileira, que ficou quase 60 anos em vigor, não se referir ao sistema socioeconômico adotado, aquela de 1824, a monarca, não fazia qualquer referência, e você vai estudando ou consultando-a, de repente você vê lá, o liberto. Uai, que sujeito de direito é esse liberto? Então, ela citava o negro, porque o escravizado era negro, preto como eu, citava o liberto para diminuir, para propiciar a ele um exercício de cidadania diferenciada a menor do que as demais pessoas. Então, a monarquia, e todos aqueles séculos, foi escravizador e racista, sim, né? Sem termos de comparação no mundo antigo com o que ocorreu aqui pelas Américas, mas vamos ver aqui o nosso tempo. Mas nós temos o primeiro movimento social brasileiro, que foram as rebeliões dos escravizados, a formação dos quilombolas e depois, antes dos anarquistas e dos socialistas, que já são os trabalhadores europeus livres chegando, foi o movimento negro já lutando, enfrentando o racismo estrutural, porque naturalizou-se o lugar do negro, né? Já lutando, né, contra a discriminação racial no mercado de trabalho. Adotado o sistema socioeconômico capitalista, há empregadores e há aí a classe dos trabalhadores, né? Quando se nega o trabalho, né, quando se discrimina no mercado de trabalho,
atinge-se diretamente a pessoa, a sua sobrevivência, da sua família, a sua autoestima. E é isso que nós, mulheres pretas, ainda passamos, suportamos aqui nessa sociedade. E isto é uma situação que aqui coloco num evento que reúne, não é, sábios, juristas, estudiosos, dedicados, né, profissionais do direito, da área do direito do trabalho. Eu sou filha de um metalúrgico e de uma tecelã. O primeiro contato que eu tive, né, aí com o mundo jurídico foi acompanhando minha mãe numa audiência na Justiça do Trabalho, né, lá em São Paulo, e eu estou lá fora, sentadinho, olhando, tentando entender tudo aquilo, e vi que lá na sala de audiência minha mãe chorava, as colegas delas todas choravam, aquela emoção toda, e o juiz dava tchau e sorria para mim. Eu me senti tão importante, não é? E depois tomei conhecimento das formas horrorosas de assédio que elas sofriam e tal, por isso elas foram à Justiça do Trabalho. As crianças muitas vezes não entendem muito bem, mas os meus pais são importantes para mim. Se eles estão me levando naquele ambiente, é porque o que está sendo resolvido lá era importante. Era isso que eu via como um todo. E depois, né, as assembleias no Sindicato dos Metalúrgicos, porque meu pai era um sindicalizado, né? Acho que a compulsoriedade é preciso, até para a existência mesmo dos sindicatos e a importância dessa forma de representação ali, né, dos trabalhadores, como também já foi aqui muito bem demonstrado. Mas a verdade é que não tivemos também, por parte dos governos brasileiros, mesmo, né, na conquista do regime republicano, qualquer atenção para a inclusão do negro. E aí vou falar da trabalhadora negra empregada doméstica. As famílias negras, no dia seguinte, vão sobreviver com o trabalho da mulher negra como trabalhadora, como empregada doméstica. Mas os senhores conhecem muito bem, melhor essa situação do trabalhador doméstico do que eu. Vejam que levou um século, né, 1888, 1988, para que a Constituição atual, que adveio da luta dos movimentos sociais contra a ditadura militar, né, colocar lá, né, reconhecer que o trabalhador doméstico é um trabalhador. Nós temos o artigo 3º da CLT, sim, mas, né, e a implementação e a conquista dos direitos? Até essa lei complementar, né, a partir da PEC das domésticas, e ainda lutamos com dificuldades. O que isso tem tudo a ver com o que nós estamos dizendo, porque nós vamos, então, encontrar as famílias negras num estado de miserabilidade, porque sequer elas tinham direito a um salário. Era uma servidão mesmo que durou praticamente um século, porque não era um trabalhador. Então, as famílias sustentadas pelas mulheres. Mas e os homens negros faziam o quê? Manifestamente preteridos no mercado de trabalho. Há uma compilação de um demógrafo, Luiz de Moro. O Luiz de Moro, né, compilou toda a legislação imigratória brasileira, numa ordem cronológica muito bem organizada. Então, nós vamos ver leis, atos normativos manifestamente racistas. O Pedro I, né, já em 1824, já queria, né, já num ato normativo número 80, 1824, ele já diz expressamente que o Brasil precisa de trabalhadores livres, mas de gentes brancas. É assim que ele coloca. Depois nós vamos ver, nas conquistas da República, está lá na compilação do de Moro, um decreto 528,
né, de 1890, e ele é bastante claro que o Brasil precisa de imigrantes e trabalhadores imigrantes, mas proíbe, né, que advenham da Ásia ou da África. Então, a imigração veio, sim, no sentido de embranquecer o Brasil. Mas, me desculpe, né, a expressão chula, caíram do cavalo, porque foi justamente com esses trabalhadores imigrantes da Europa que as ideias anarquistas e socialistas chegaram aqui. Não foi pela academia, não. E muitas vezes, né, observamos algumas relações conturbadas com os movimentos dos trabalhadores, porque a primeira lição foi aquela mesmo, greve, paralisação, né, porque o pensamento, né, as ideias marxistas ainda não estavam por aqui, só a prática que chegou, e chegou firme e forte. Então, tudo isso foi muito firme, importante para a formação do povo brasileiro. É muito importante agora nós vencermos essas práticas aí discriminatórias, essa divisão de papéis sociais, né, que vem lá, fortalecidos muito no século XIX mesmo. O homem branco precisa ser educado porque ele representa a espécie humana, ele vai aí, né, exercer o poder. E a mulher branca? É a companheira, é a colaboradora, é a cuidadora. Isso é um perigo, porque na medida em que se protege essa mulher branca, ela tem a sua inteligência anulada. Isto é bastante visível agora com a implementação da Lei Maria da Penha. As diversas formas de violência doméstica, uma delas é a violência financeira. A esposa, tão protegida, né, ela não sabe o que ela tem e como o cônjuge varão, né, movimenta as finanças da família, ela não sabe. Quando a viuvez ou uma separação é um drama, porque ela não tem consciência do que está acontecendo. É uma falsa proteção. É proteção. Olha, você fica aí protegida porque você é mulher branca, mas não se mexa. Eu falo e dirijo por você. Isto é drama. Isso não é respeito. O homem negro, nossa, um ser expressado na literatura, na mídia, como violento ou com níveis assim de humildade que não há entre os humanos. É mentira, que não existe pessoa como aquela. Mas ele é preterido, sim, foi preterido, sim, no mercado de trabalho. A legislação Vargas, da ditadura é sempre problema, né? Na ditadura Vargas, nós temos, né? Ele governou muito por decretos-leis. Ao último decreto-lei dele, já de 1945, antes da deposição, ele é bastante claro que também é preciso implementar, desenvolver a política imigratória com pessoas de ascendência europeia, né? Na ditadura Vargas não se usa mais o termo gentes brancas, etc. Se fala ascendência europeia. Isto é direto para o homem negro. Você está fora, está excluído. E a mulher negra ficou, né, aí com essa carga, né, de um trabalho não devidamente remunerado nem respeitado, além, né, de ser atribuída a ela, então, né, uma exacerbação sexual, porque foi objeto sexual na escravidão ou, né, na escravização, etc. E tudo isto é muito grave. Prosseguindo com a gravidade da nossa convivência, nós temos, então, como também já foi explicitado aqui, um judiciário, né, cujo ativismo é necessário para o exercício de direitos humanos dos grupos subalternizados. As mulheres negras, né, a população LGBTQI+,
Mas, como assim temos 513 deputados e 81 senadores? Pois é, né? Onde está o legislativo? Porque é o judiciário que tem buscado nos proteger. Aí nós temos, né, a determinação do Supremo Tribunal Federal para a utilização da Lei 7.716, né, que alcança os crimes de discriminação racial, mas será aplicado para proteger a população LGBTQI+, até que o Legislativo providencie legislação necessária. Até agora não o fez, né? Eles estão fazendo outras coisas, né? Não tem aí devidamente cuidado. Então, essas decisões do Supremo Tribunal Federal, como no caso da decisão e das providências do voto do professor Henrique Lewandowski, propiciando, então, a prisão domiciliar para as custodiadas mães de criança, né? Também foi muito importante aí para se fazer justiça aí às mulheres. E, por fim, espero que a Universidade de São Paulo, que começou as suas políticas de ações afirmativas em 2018, acabou de formar, no âmbito do direito, o ano passado, 2022, a primeira turma, ela publicize os resultados espetaculares. As médias dos alunos se equiparam de cotistas e não cotistas, uma vez que as cotas é uma das formas de política de integração racial. Isso é direito brasileiro. O Brasil ratificou a Convenção contra todas as formas de discriminação racial, lá no final, em 1969, e esta Convenção da ONU é bastante clara quando se refere às medidas especiais para incluir, né, pessoas e grupos excluídos, e, consequentemente, várias legislações, né, foram já nesse sentido, até que chegamos aqui no Estatuto da Juventude, que é de 2013, o seu artigo 8º garante aos jovens direito à educação superior em instituições públicas e privadas e assegura aos jovens negros, indígenas e alunos oriundos da escola pública o acesso ao ensino superior nas instituições públicas por meio de políticas afirmativas, né? Então, isso é direito brasileiro. Digo isso porque esse Estatuto da Juventude, que é a Lei 12.882 de 2013, é uma lei nacional. Ela vem e integra todos os municípios e todos os estados brasileiros. Aí temos várias leis estaduais, né, providências, usando a forma de cotas como políticas de ações afirmativas. É evidente que nos compromissos internacionais ficou claro que essas políticas de ações afirmativas devem ser sempre acompanhadas e verificadas, não é? Se estão incluindo e se já incluíram todos. Então, alguns estados, não é aqui a nossa USP, mas alguns estados, nem a Unicamp, nem a Unesp, que começaram só em 2018, mas aí pelo Brasil afora, leis, né, já fizeram 10 anos, hora de rever. Com certeza, hora de rever, isso não veio para ficar. Só que não se pode ir, como estamos observando no Legislativo, olha, a Suprema Corte Americana extinguiu, a gente extingue também, vamos acabar. Enquanto tiver um jovem brasileiro excluído, a lei não pode acabar. Se essa lei é temporária, vamos ter que legislar de novo, né? Propor
aprovar uma outra lei, porque, infelizmente, ainda há jovens excluídos aqui entre nós, e essa lei é nacional. Então, nem lei federal, né, da União, nem leis estaduais ou municipais podem contrariar as disposições do Estatuto da Juventude, que é uma lei nacional. Tem a Constituição, as leis complementares e tem essas leis nacionais. Estatuto da Criança e do Adolescente, também o Estatuto da Juventude. Então, não é desta forma que nós vamos acompanhar e resolver a questão das políticas de ações afirmativas, e já que a Suprema Corte está tão sendo comentada pelas péssimas decisões que teve, eu diria que o que é bom para os Estados Unidos não é bom para o Brasil. O Brasil assume as políticas de ações afirmativas recentemente, e essas políticas, né, são direitos humanos fundamentais, não podem ter retrocesso, e a lei é nacional. Então, não pode ser contrariada por outra, a não ser que se faça referência expressa a ela com alguma alteração. Mas, enquanto estiver um jovem instruído, o que vale é esta lei aqui, né? As outras todas devem aí acompanhar. E a nossa USP, então, né? Então, USP, Unesp, Unicamp, né, que começaram aí em 2018, agora nós já temos resultados que vão ser publicizados, isso é importante que todos saibam e acompanhem, porque, né, foi um sucesso a contribuição desses jovens, né? A Faculdade de Direito, que é anterior à própria universidade, ela vai fazer 300 anos, melhor dizendo, 200 anos, né? Em 2027, né? A Faculdade de Direito da USP vai fazer 200 anos, e há algumas situações que nunca se viu, que se desconhecia. Eu mesma nunca tinha tido essa experiência. Então, você está em sala de aula, você faz um professor lá, não é do meu departamento, é outro, né? Está lá desenvolvendo uma aula sobre direito civil e se refere a uma desocupação, né? Se refere a uma família que, não podendo lá pagar o seu aluguel, né, perdeu lá uma ação e tal, e o aluno chora na sala de aula, porque a família dele já passou por aquilo. Ou então, as abordagens policiais. Na sala, você pergunta, os alunos brancos não têm nem ideia do que você está falando, mas os alunos negros levantam a mão, já foram abordados pela polícia, sim, né? A violência obstétrica, lá na psicologia da USP, a mesma situação. Então, está lá dando a aula, se referindo à gravidade, né, da violência obstétrica. Uma aluna cai em prantos, porque ela teve o filho num hospital público e o médico bateu nela. Terrível. E aí vem a família, e sobretudo o marido, contente, porque o bebê nasceu dessa forma, mas nasceu, né, lá muito fortinho, e a família toda contente, ela querendo fazer lá a denúncia contra o médico. A família, imagina, deixa para lá, o importante é que o bebê nasceu com saúde, e foram embora. Não é? Então, ela se sentiu duplamente violentada e tal, mas são situações que se desconhecia na Faculdade de Direito da USP, situações sofridas, suportadas pelo povo brasileiro. Então, eu diria que o chão de fábrica chegou na Universidade de São Paulo. Muito obrigada. Eunice se retira do púlpito sob aplausos do auditório. No centro do palco, 4 cadeiras estofadas com pequenas mesas ao lado, ocupadas pelos palestrantes. A próxima palestrante já se posiciona no púlpito à direita. Boa tarde a todas e todos. Tereza Cristina Gosdal, desembargadora do TRT da 9ª região, PR. Do nosso colega que também vai participar.
Então, boa tarde a todos e todas. Eu quero também, em primeiro lugar, agradecer pelo convite do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, e faço isso na pessoa do seu presidente, o Dr. Samuel Hugo Lima, e também daquelas que me formularam o convite, as desembargadoras Luciene e Eleonora Coca. Doutora Eleonora foi minha colega de Ministério Público, e assim como ela, eu sou oriunda do 5º Constitucional, na magistratura, e agradeço imensamente pelo convite. Quero dizer que é uma alegria estar aqui hoje, é muito especial para mim. Eu comecei a minha carreira no Ministério Público aqui na 15ª Região, como procuradora em 1900, antigamente, não precisamos entrar em detalhes sobre o ano, mas tive a oportunidade de conviver com a desembargadora Eleonora, desembargador João Batista, desembargador Luiz Henrique, desembargador Éder, enfim, convivi com todo esse pessoal e deixei aqui grandes amigos, pessoas pelas quais eu tenho carinho até hoje. Estou aí me aproximando já de uma perspectiva de aposentadoria nos próximos anos, então, para mim, é como fechar um círculo, retornar à 15ª nessa data de hoje. O tema é amplo, é complexo, eu vou tentar me ater ao tempo, não tomar o tempo dos demais, mas para falarmos de diversidade, nós precisamos, em primeiro lugar, considerar a questão das minorias, né, e o direito que elas têm ao exercício do direito à igualdade e não discriminação. E aí nós podemos nos perguntar por que é que nós nos incomodamos tanto com o exercício do direito à identidade sexual e à orientação sexual das outras pessoas, não é? Por que isso nos incomoda tanto? Se é uma relação consentida a que essa pessoa mantém com outras, e se é uma relação entre adultos, isso não deveria nos dizer respeito, não é verdade? Cada um que seja feliz como quiser e como puder, não é? Como diria Milton Nascimento, qualquer maneira de amor vale a pena. Então, nós não deveríamos ter isso como um problema, né? A população LGBTQIA+, deveria encontrar uma aceitação muito melhor na nossa sociedade, mas não é o que acontece, não é? No caso de juízes e promotores, nós temos o dever da imparcialidade, não é? Imparcialidade não quer dizer neutralidade. Nós temos e trazemos referenciais e aspectos sociais, políticos, culturais e religiosos. Até não ter religião, não deixa de ser um aspecto religioso. E isso interfere nas nossas decisões. Essas referências que nós temos, isso permeia as nossas decisões. Não que nós vamos deixar de aplicar a lei por questões ideológicas, por referenciais culturais que tenhamos, mas nós interpretamos a lei ao aplicá-la, e nesse ato de interpretar, muitos desses fatores individuais podem permear as nossas decisões, né, a nossa atuação, no caso do Ministério Público. Além desses fatores individuais, nós temos também fatores sistêmicos que interferem nesses processos de decisão com relação a gênero, com relação à raça, etnia, trabalho dos refugiados, a todas essas minorias, não é? Nós temos, então, fatores que vêm da própria legislação, né? A legislação, às vezes, ela reproduz esses estereótipos e esses preconceitos. No caso da mulher, isso é muito evidente, né? Nós tivemos, durante muito tempo, uma legislação que, a pretexto de proteger a mulher, na verdade, trazia vedações e restrições ao exercício de direitos, não é? É relativamente recente a mudança nessa legislação. Nós temos também omissões que também são eloquentes, não é? Se nós pegarmos a população LGBTQIA+, nós vamos ver que existe a carência de uma legislação mais efetiva que combata a violência contra essas pessoas. Nós temos aí, sim, o Supremo, em 2019, dizendo que a LGBTfobia, ela se equipara ao racismo, e nós temos o Estatuto da Juventude, que também fala que o jovem tem direito a não ser discriminado por conta do seu sexo ou da sua orientação sexual, mas nós ainda precisamos de uma legislação mais efetiva com relação a essa população LGBTQIA+. Os números, eles são impressionantes, não é? Nós temos aí, deixa eu ver se eu encontro aqui, um estudo que foi feito em 2020 por um Center of Talent Innovation,
que agora se chama COQUAL, nesse segmento de pesquisa, ele fez um levantamento segundo o qual 33% das empresas declararam não contratar pessoas LGBTQIA+, para cargos de gestão. Eu não consegui apurar se isso são só pessoas que são contratadas diretamente para essa função, ou se alguém que já está na empresa também está nessa estatística de não ser promovido. Mas a questão é que é um número alto. E 41% dos empregados declararam que são LGBTQIA+, que já sofreram algum tipo de discriminação por serem LGBTQIA+. Né? Nós temos também um número que me impressionou muito, que é de um dossiê, o dossiê Assassinatos e Violência contra Travestis e Transsexuais Brasileiras, elaborado pelo Instituto Brasileiro Trans de Educação, também em 2020, que indica que travestis e transexuais femininas são um grupo de alta vulnerabilidade no que tange à violência. Não é? A expectativa de vida deles é de 35 anos, contra 74,9 anos da população em geral. Geralmente, quanto mais visível a diferença, pior é a situação desse segmento. Não é? Então, a lésbica, o gay, que tem um comportamento mais dentro de um padrão de normalidade, não que não tenham dificuldades, não enfrentem discriminação, mas é um pouco menos complexa a situação do que o travesti, por exemplo. Né? Os travestis, na questão do acesso ao emprego, as travestis, né, porque elas se dizem as travestis, no acesso ao emprego, elas têm uma dificuldade tremenda, ao ponto de se entender que o trabalho para elas ou é em salões de beleza, ou em boates, ou na prostituição, porque a dificuldade é muito grande no acesso ao emprego. Dentro desses fatores organizacionais, sistêmicos, nós temos também algumas omissões do Poder Legislativo. Né? Em relação aos indígenas, a desarticulação de fiscalização, tanto a fiscalização do trabalho, quanto a fiscalização, por exemplo, em relação a atividades de garimpeiros, de madeireiros em territórios indígenas, tudo isso tem um impacto também em relação a essas minorias. Não é? E isso também são fatores sistêmicos que acabam interferindo em todo o processo decisório, em toda a situação dessas minorias. E temos também, nessa questão do mecanismo que interfere nas decisões nossas, né, magistrados e de membros do Ministério Público, nós temos fatores organizacionais, especialmente a questão do volume de processos, né, que todos nós conhecemos muito bem e que o ministro Aloísio destacou hoje cedo, mas também a questão de organização das nossas unidades judiciárias. Como nós tratamos, por exemplo, as demandas coletivas que podem versar sobre esse tipo de direito, e o Ministério Público do Trabalho tem um papel importante nesse sentido. Não é? Muitas ações discutindo discriminação, assédio sexual, assédio moral, enfim. Como nós tratamos a tutela de urgência quando diz respeito a esse tipo de situação? Isso pode interferir na tutela dessas situações. Nós temos alguns caminhos já para para tentarmos nos sensibilizar e dar um outro olhar para essas questões, de modo a dar uma tutela efetiva para os direitos dessas minorias, para tutelar o direito à igualdade e à não discriminação desses segmentos. A questão de fazer eventos, de tentar se conscientizar, é um primeiro passo importante, porque tem muitos colegas que, às vezes, nem sabem o que significa a sigla LGBTQIA+. Não é? Nós vamos ter também pessoas que não sabem o que é cisgênero, que é aquela pessoa que se identifica com o gênero que foi designada para ela quando ela nasceu. Ou transgêneros, aqueles que não se identificam com o gênero que foi designado por ocasião do nascimento. O que é binário? Hoje se fala, né, em binário e não binário. O que quer dizer isso? Não é? O binário é aquela pessoa que se insere numa das categorias homem, mulher, masculino, feminino. E o não binário é aquele que não se insere. Não é? E nós temos aí, do ponto de vista do gênero, o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, que é um grande avanço. Não que ele não possa ser criticado, mas é preciso que ele seja, em primeiro lugar, lido, em segundo lugar, que nós nos sensibilizemos para aplicar esse protocolo. Eu não sei se só no Paraná, mas eu conheço colegas que disseram, eu não li, não vou ler, porque eu tenho que ser imparcial, então eu não vou aplicar o protocolo
para julgamento com perspectiva de gênero, não é? E não é uma questão de não ser imparcial ou de deixar de ser imparcial, mas é uma questão de ter um outro olhar e uma outra sensibilidade para essas questões, não é? Nós precisamos tratar de uma maneira diferente. O protocolo nos abre possibilidades. Por exemplo, se eu tenho uma situação de assédio sexual, eu não posso exigir prova robusta para tutelar uma situação de assédio sexual, porque aí eu não vou tutelar em poucas possibilidades, somente eu vou ter essa prova robusta. Geralmente, esse é o tipo de comportamento que acontece de modo velado. Então, se eu tenho o relato da vítima, e o protocolo diz isso, eu vou dar maior peso ao relato da vítima, o que não quer dizer julgar só com base no relato da vítima, mas eu vou utilizar também, associado a isso, a prova indiciária. Então, eu tenho lá uma situação, por exemplo, em que um determinado encarregado ou chefe, ele já teve várias situações de assédio, vários relatos de assédio sexual, e tem o relato da moça também. Então, isso funciona como uma prova indiciária. O protocolo nos abre algumas possibilidades. E a questão que nós podemos nos colocar aqui, já que nós temos o protocolo com relação ao gênero, que postura nós vamos adotar em relação às demais minorias, em relação aos negros, em relação aos... já temos alguns mecanismos, né? Mas em relação aos refugiados, que é um dos outros pontos que está aqui, que nós não vamos nem ter tempo de falar, porque o tempo é muito curto, não é? Nós precisamos considerar que o sistema gênero-sexo, ele é uma construção social. Então, nós temos aí uma situação de que ele nos dá uma divisão social, né? Ele nos dá uma forma de experienciarmos a realidade social a partir de uma base biológica. No caso, estamos falando do homem-mulher. É uma base biológica, existem diferenças biológicas. Brancos e negros, nós temos diferenças biológicas. Só que a construção que se faz em cima disso, do ponto de vista social e cultural, ela é muito maior do que essas diferenças biológicas de fato são. Nós fazemos todo um sistema de construção. Comportamentos que são considerados masculinos e femininos, atividades que são consideradas próprias masculinas e femininas, qual acesso nós vamos dar a essas pessoas, né, dentro da empresa, tudo isso é construído socialmente. E, com relação a isso, sim, nós podemos atuar. Nós temos aí, na questão de gênero, uma atualização dessa discussão a partir das teorias queer, e o que é uma das coisas que está lá na sigla LGBTQIA+. Não no sentido próprio das teorias queer, mas provavelmente inspirado por essas teorias. Elas vêm principalmente a partir do trabalho da Judith Butler, embora ela diga que ela não é protagonista nessa questão, mas todos os que falam de gênero acabam se referindo à obra dela. Qual foi a crítica que ela fez? Ela disse, bom, temos aí as teorias feministas, e as teorias feministas, elas tratavam dos direitos das mulheres, inicialmente, não é? A preocupação era acabar com a discriminação da mulher em todos os sentidos, conquistando o direito ao voto, conquistando o direito ao trabalho, a ser tratado como igual no trabalho, enfim. A preocupação inicial era com as mulheres, inclusive as teóricas que eram feministas marxistas, ou marxiano, como se diz hoje, elas estavam preocupadas com a questão da mulher. E os teóricos das teorias queer, eles vieram dizer, por que nós estamos preocupados só com a questão, com essa categoria homem-mulher? Nós precisamos superar essa perspectiva cisgênero e essa perspectiva binária, homem, mulher, masculino, feminino, e incluir outros sujeitos nessa discussão, que são essa população LGBTQIA+, não é? Nós introduzimos pessoas que também são excluídas e que são excluídas com base na questão da base biológica da sexualidade, não é? Então, esse exercício da identidade sexual, da orientação sexual, isso faz com que elas também estejam excluídas, assim como as mulheres também ainda enfrentam muitas barreiras no acesso ao emprego, na manutenção do emprego. Nós sabemos, por estatísticas, que a mulher tem uma permanência mais inconstante no mercado de trabalho. Inclusive, a última PNAD que foi feita, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, ela mostra que na população que tem filhos de até 3 anos,
Há muito mais mulheres que estão fora do mercado de trabalho do que homens. Na mesma família, esse ainda é um papel atribuído à mulher. O trato dos filhos, o trato de pessoas, de parentes com deficiência ou idosos, enfim, ainda é um trabalho que se atribui à mulher. E o percentual de mulheres afastadas do mercado de trabalho é maior na população negra, entre as mulheres negras, do que nas mulheres brancas, provavelmente por circunstâncias múltiplas, não é? Mas a gente pode imaginar que talvez falte também uma rede de apoio, uma forma de se instrumentalizar para ir ao mercado de trabalho e ter com quem deixar os seus filhos, ter creches públicas para todos esses filhos, não é? Isso provavelmente interfira nessa realidade. Então, nós temos aí uma situação de discriminação, para quem quiser. Nós temos no artigo 1º da Convenção 111 um conceito de discriminação, qualquer distinção, exclusão ou preferência, fundada em sexo, cor, religião, enfim, a própria Convenção elenca diversos quesitos, né, de discriminação, e que tenha por resultado gerar a exclusão ou a anulação ou a eliminação, ou, enfim, a exclusão de oportunidades, de igualdade de oportunidades. E nós temos a questão dos refugiados, que eu vou falar só para pincelar aqui, só para nós encerrarmos, não é? Que nós temos aí o Código, a Convenção de Genebra, relativa às pessoas com status de refugiados, né? Que ela diz que refugiado é aquele que está fora do seu estado de nacionalidade ou de residência habitual, porque tem o fundado receio, o fundado temor de ser perseguido por questão política, religiosa, de grupo social, enfim, ela elenca alguns requisitos que podem fazer com que essa pessoa não possa ou não queira voltar para o seu país, e aí ela pede refúgio. E nós temos também uma lei de imigração, né, que é de 2017, que prevê também a possibilidade de se conceder um visto temporário de asilo, de acolhida humanitária, não é? Também são pessoas, então, que vêm de situações de locais de conflito armado, de grandes catástrofes, de desastres ambientais, são pessoas que precisaram deixar tudo para trás e buscar a acolhida em outro local para garantir a sua subsistência, a sua vida. A situação de ambos é muito parecida, são pessoas que muitas vezes não têm a sua cultura reconhecida no país para onde se deslocam, e nem valorizada, e nem conhecida, né? São pessoas que não têm rede de apoio, que muitas vezes não têm meios econômicos, reservas econômicas, que muitas vezes não têm nem a possibilidade de se colocar formalmente no mercado de trabalho, não é? Que são pessoas que às vezes não falam o idioma, né? Não dominam o funcionamento das instituições, não sabem a quem procurar. É claro que existem os órgãos de acolhida, as próprias igrejas fazem um trabalho nisso, o Estado também faz, mas são pessoas que têm um grau de dificuldade maior. Recentemente, nós tivemos, e geralmente são pessoas que vão acabar em trabalhos que não correspondem, às vezes, à formação que têm, e muitas vezes precarizados, não é? Às vezes também não tem a questão da validação do diploma, não conseguiram uma validação de um diploma, de uma formação mais específica. E essas pessoas acabam indo para trabalhos mais precarizados mesmo. Esse acidente que tivemos em Palotina, uma semana atrás, em que houve a explosão de silos de grãos, todos os senhores devem ter acompanhado nos noticiários, dos 8 trabalhadores que faleceram, 7 eram haitianos, né? E a empresa ela não liberou os colegas de trabalhar para comparecer ao funeral dos colegas que faleceram. Foi necessário decisão judicial liminar para que esses colegas pudessem comparecer ao velório, enfim, ao funeral daqueles que morreram no acidente, não é? Então, são situações de precarização também. Se nós trabalhamos com uma justiça que é social, como a justiça do trabalho, nós temos que ter a preocupação com esses segmentos minoritários, com a nossa atuação judicial, né, com as nossas decisões, para que possamos dar uma proteção maior a esses segmentos e garantir o direito à igualdade e à não discriminação. Eu só queria encontrar, tem um seminário que foi feito no TST, onde o Prêmio Nobel da Paz compareceu. Deixa eu ver aqui só gostaria de fazer a menção
ao que ele diz, porque, para mim, pelo menos, foi bastante significativo, foi bastante provocador. Essa era a palavra que eu queria. Acredito que esse seminário ainda esteja disponível pelo site do TST. Foi o Kailash Satyarthi, Prêmio Nobel da Paz, e esse seminário aconteceu durante a pandemia, ele foi telepresencial. Ele diz que a passividade e o pessimismo são inimigos do combate à discriminação. As ações e iniciativas é que são a esperança, e que a inércia a esse respeito evidencia um déficit moral, quer dizer, nós temos obrigação de fazer alguma coisa em relação a essas situações, porque precisamos nos mover para promover a inclusão. Acredito que hoje aqui um primeiro passo, ou talvez já tenha outros anteriores, esteja sendo dado, mas precisamos refletir e nos sensibilizarmos, inclusive a partir das nossas unidades judiciárias, e só vou contar mais uma história, eu sei que meu tempo já acabou. Eu recebi recentemente no meu gabinete um servidor deficiente visual, e ele veio conversar comigo para saber se poderia se colocar no meu gabinete, que teria interesse em trabalhar. Ele conhece a minha produção teórica, que trabalho com discriminação, com inclusão de pessoas com deficiência, com todas essas questões, e ele gostaria de trabalhar comigo. Veio conversar, eu tinha vaga, e disse, claro, que bacana, mas não identifiquei que ele tivesse deficiência visual, né? Na hora em que conversamos, ele não falou, e eu também não identifiquei, isso também não importava. E ele quase teve o ingresso dele no tribunal da 9ª região embaraçado por conta do setor médico do tribunal. O médico começou a exigir vários atestados, laudos, enfim, e quase que ele não consegue se colocar no tribunal por causa do setor médico. Então, às vezes, são coisas que escapam do nosso cuidado um pouco, não é? Como isso, e ele não veio conversar comigo também, ele foi conversar com o desembargador Ricardo Tadeu, que acredito que a maioria dos senhores aqui, porque ele tinha medo que eu não quisesse ficar com ele depois dessa confusão, não é? Então, para os senhores verem que as coisas acontecem, às vezes, dentro das nossas unidades judiciárias, e nós precisamos estar preparados para dar uma resposta a elas. Eu agradeço a atenção dos senhores, muito obrigada. Sob aplausos, a palestrante Tereza Gosdal, de meia idade, cabelos claros, lisos e curtos, com vestido preto e blazer creme, retoma a sua cadeira no centro do palco e próximo palestrante negro calvo de terno azul escuro se dirige ao púlpito à direita. Boa tarde a todos. Eu vou pedir a devida licença para o nosso querido Marcel para reduzir os protocolos aqui para que a gente possa falar mais. Cumprimento o saudoso desembargador, Dr. Samuel Hugo Lima, presidente do Tribunal da 15ª Região, na pessoa de quem eu saúdo todos os demais desembargadores, juízes, advogados, estagiários e todo o público presente. Dizer que para mim é uma honra estar aqui falando sobre um tema que me é muito caro e relevante para a sociedade, e principalmente para um público tão seleto como esse. Bom, para quem não me conhece, eu sou oriundo do mundo corporativo. E, por conta disso, as discussões que promoverei aqui estão focadas nesse viés corporativo e na visão corporativa que tenho. O tema é extremamente desafiador, não tenho a menor dúvida. E desafiador principalmente porque falamos de diversidade nas relações do trabalho. Estamos falando de contratação, de manutenção no emprego e ascensão. E um dos principais desafios é que grande parte dos CEOs das companhias e membros do board não entendem a questão da diversidade. Eles não entendem que a diversidade traz mais produtividade, que a diversidade traz mais eficiência. Isso não sei o que digo, são as Big Fours nas suas pesquisas. Então, esse é um grande desafio de se mostrar isso para os CEOs que realmente comandam as organizações. O outro desafio
é um conceito solidificado na nossa sociedade que nos torna, eu diria que nos torna seres com muita dificuldade de trazer esse tema em qualquer organização. Eu lembro aqui do pensamento do sociólogo Gilberto Freire, na década de 50, que ele dizia o seguinte: no Brasil há uma democracia racial. E se há uma democracia, sob o ponto de vista racial, não se discute a questão racial no Brasil. Quem discute é inimigo do Estado. Eu diria que, ao trazer temas como esse da diversidade dentro das organizações, nós nos sentimos como inimigos do Estado. Eu sei que vou fazer uma comparação aqui muito polêmica, mas é como se eu fosse hoje discutir ou não a existência de Jesus Cristo. E vejam que nós precisamos ultrapassar essa dificuldade. Eu diria que esse congresso, ele está sendo bastante inovador nesse aspecto, de trazer um tema como esse para a discussão com esse público seleto que eu mencionei. Pois bem, vamos lá. Como enfrentar esse desafio relacionado à diversidade, à inserção da diversidade nas organizações? Eu vou me abster de tratar. ESG, Environmental, Social and Governance. Em tradução literal, ambiental, social e governança. Esse é um modelo de fazer negócio olhando para a sustentabilidade. As organizações foram feitas para lucrar, e aqui ninguém tem a menor dúvida. E elas têm que lucrar. Aliás, é o objetivo das organizações. Mas é possível fazer isso olhando para a sociedade, olhando para o meio ambiente, para as questões relacionadas à corrupção e também para os aspectos sociais, sociais presentes na nossa sociedade. ESG, ESG ou ESG está na pauta de discussão das principais empresas do país hoje. As grandes empresas, todas estão discutindo o ESG. E quando nós falamos em... Para falar de ESG, nós temos que lembrar um pouco do nosso saudoso secretário da ONU, Kofi Annan, que reuniu 50 instituições financeiras e disse: nós precisamos repensar o capitalismo sem propósito. Nós precisamos olhar para o capitalismo consciente. É preciso fazer com que as organizações lucrem cada vez mais, não tenha a menor dúvida, mas não podem esquecer de olhar para as questões ambientais, sociais e de governança. Mas aí vem a seguinte pergunta: nós estamos falando de questões ambientais, se discute a questão relacionada às alterações climáticas desde 1850, não é isso? Nós discutimos as questões relacionadas à desigualdade social desde o início do mundo. Tivemos situações importantes, como a pobreza no Sudão, no Gabão, mas isso é discutido há muito tempo. A questão da corrupção nem se fale. Se discute isso há muito tempo no mundo. No entanto, um elemento importante aconteceu em 2020. Em 2020, nós tivemos a BlackRock, que é a maior gestora de fundos do mundo,
que tem em sua carteira 10 trilhões de dólares. Para se ter ideia, se a BlackRock fosse um país, ela só seria menor do que os Estados Unidos e da China. Com seus fundos, a BlackRock consegue comprar 6 vezes o Brasil. E ela disse o seguinte: eu não mais vou investir em empresas que não sejam sustentáveis. Eu não vou mais ceder recursos para empresas que não sejam sustentáveis. E isso muda por completo a discussão no mercado. Porque uma gestora dessa magnitude anunciar que não mais investiria seus recursos em empresas que não fossem sustentáveis, faz com que haja uma camada muito grande dos outros fundos seguindo esse caminho. Percebam que toda grande organização precisa de recursos para sobreviver. É capital de giro, é investimento, são coisas dessa natureza. E a partir do momento em que houve esse movimento da BlackRock, nós estamos falando em busca de dinheiro barato. Nós estamos falando na busca de recursos que efetivamente fazem as empresas economizarem e, consequentemente, reverterem isso para o lucro. Na linha da BlackRock, a B3 também anunciou que um fundo de 700 milhões de dólares de investimento para empresas que tivessem mulheres em sua liderança, um percentual significativo de mulheres em sua liderança. Isso muda completamente o mercado, muda completamente, trazendo uma questão bastante relevante. É sustentável, consegue dinheiro barato. Não é sustentável, não consegue dinheiro barato. Percebam essa situação, que quando nós falamos nessa... Consigo mudar aqui? Eu não estou... Nós estamos... Percebam que quando nós falamos sobre essa questão de fundos de investimento, a situação sai do aspecto puramente social e nós vamos entrar no aspecto business. Ser sustentável hoje no mundo é ter um business robusto, inclusive com recursos financeiros a seu dispor e que efetivamente traz um ganho muito importante para as organizações. Esse é o ESG. Perfeito. Outra questão importante quando eu falo do ESG... Muito obrigado. Tá bom. Outra questão relevante quando eu falo de ESG... Alguém me pergunta, o que isso tem a ver com a diversidade? O que isso tem a ver com essa discussão que nós estamos promovendo aqui? Quando eu trago a discussão desses 3 pilares e falo no ambiental, nós temos uma legislação extremamente robusta sobre a questão ambiental no nosso país. Aliás, é uma legislação que reverbera por quase todo o mundo, com responsabilidades, digamos assim, intensas, uma legislação de crime ambiental bastante robusta. Então, nós temos um enforcement na área ambiental. Nós temos uma exigência. Quando eu falo de governança, eu estou dizendo que existe uma lei anticorrupção aqui no nosso país. Essa lei anticorrupção, inclusive, qualifica empresas para venderem para os nossos governos, de maneira que há um enforcement na aplicação, tanto na área ambiental como na área de governança. E na área social? E na questão da desigualdade social? Qual o enforcement que a sociedade tem efetivamente? Temos a Constituição Federal, questão da responsabilidade social, temos, de fato, no Código Civil, enfim, inúmeras
inúmeras posições dentro do ambiente legislativo, mas não temos nenhum enforcement. E o principal elemento do social, baseado no ESG, é a diversidade. E diversidade, quando nós falamos nesse tema, nós estamos falando da diversidade geral. Nós trouxemos aqui a questão dos refugiados, dos negros, da população LGBTQIA, PN+, mas nós temos uma outra diversidade que sensibiliza, eu diria que muitos que estão aqui. Nós precisamos falar por que a empresa não contrata profissionais acima de 50 anos. E isso é uma verdade. Eu não vou fazer essa pesquisa aqui, mas se nós tivermos que fazê-la em qualquer ambiente corporativo, nós vamos perceber que os profissionais que são 50 a mais, se deixarem de trabalhar naquela organização, jamais conseguirão um posto equivalente àquele que ele tinha na organização. Essa questão da diversidade, ela é tão ampla e tão relevante dentro da sociedade que é preciso ser repensada de maneira a transformar a sociedade. É preciso de uma mudança de cultura. É preciso mudar a cultura da empresa para receber o LGBTQIPN+. É preciso mudar a cultura da empresa para receber as lideranças também negros, também mulheres. É necessário fazer essa alteração cultural organizacional. E o ESG permite que efetivamente se faça mexendo diretamente nos recursos financeiros das companhias. Por isso que nós achamos que o ESG é bastante relevante nessa transformação cultural, porque ela fala de business. É a aplicação de recursos na sociedade como business. Tem a questão social, todo mundo sabe disso, mas o business, ele fala muito alto nas organizações. E um outro ponto, que eu entendo bastante relevante, é que nós precisamos ter atores sociais que efetivamente façam frente a essa transformação cultural e a essa discussão dentro das organizações. Quando nós olhamos na Europa, nós estamos vendo os grandes sindicatos buscarem os mais jovens para comporem a sua organização. E os mais jovens vêm com uma cultura diferente, principalmente por conta dos movimentos em que nós vimos a questão do George Floyd, a questão do movimento Me Too, He, She, e vários outros movimentos dessa natureza. De maneira que as coisas estão acontecendo no mundo dessa forma. E eu diria que, para que nós pudéssemos iniciar um processo de discussão da diversidade no ambiente corporativo e nas relações do trabalho, nós teríamos que fazê-lo via entidades sindicais, combinado, obviamente, com o ESG, mas, até porque nós temos aí 96% da quantidade de empresas no Brasil são empresas pequenas e micro, né? As grandes já estão pensando no ESG, mas nós não temos uma diversidade de cláusulas efetivas nos acordos ou convenções coletivas do trabalho que tratem da questão da diversidade. E quando tem, não há exigência efetiva do cumprimento dessas cláusulas. Nós precisamos avançar nesses pontos. Percebam que nós falamos da reforma trabalhista há pouco, né? O Patá, o professor Hélio, trouxeram discussões sobre a reforma. Vejam que nós temos um elemento na reforma trabalhista, que é a fortificação dos sindicatos. Hoje, sindicato e empresa podem acordar, inclusive, situações
que sejam contrárias à legislação. E por que não trazer discussões que efetivamente se insiram no contexto social? E por que não trazer discussões de diversidade e inclusão, principalmente? Como nós vamos fazer para incluir esse público? Eu diria que as entidades sindicais hoje, e nós temos muitos membros de entidade sindical presente nesse painel hoje, nesse auditório maravilhoso, eles precisam repensar de como fazer isso, de como dar um trato social e aproveitar essa oportunidade do ESG para fazer as coisas acontecerem nesse âmbito da diversidade. Espero ter cumprido o meu tempo. Eu agradeço muito a paciência de vocês em me ouvirem e muito obrigado. Pessoal, diante do Marcel de Ávila Soares Marques, juiz do TRT da 15ª região. Provavelmente. Então, quero agradecer a doutora Tereza Gosdal, desembargadora do TRT9 aqui presente, doutora Eunice Prudente, advogada militante aqui presente, e doutor Newton dos Anjos, também advogado. O senhor quer falar alguma coisa, doutor Newton? Bom, já que Newton dos Anjos, eu terminei advogado. 2 minutos antes, eu queria fazer um jabá aqui, se me permitem. Na verdade, nós temos esse livro chamado ESG, a referência da responsabilidade social e empresarial. Ele está aí fora à venda. Esse livro foi pensado de forma coletiva. Nós entendemos que fazer uma obra coletiva seria muito mais prudente e esclarecedora do que fazer uma obra assinada apenas por uma pessoa. Então, nós temos 60 articulistas. E como falar em ESG sem falar em diversidade? 50% das articulistas são mulheres. Então, é bastante interessante e eu clamo aí para que os senhores e senhoras conheçam o livro que está lá fora. Muito obrigado.